E lá se foram 525 dias de guerra na Ucrânia. Agora são exatamente 0 horas e 45 minutos aqui na Polônia no momento em que eu gravo esse vídeo. Portanto, já estamos no dia seguinte aqui. Aqui já é dia 3, aí no Brasil ainda é dia 2 e hora de traduzir o resumão com as principais informações do dia 2, tá? A respeito da guerra na Ucrânia. Primeiro, eu peço que você, como sempre, me ajude a mandar o conteúdo para um número maior de pessoas, já deixando o seu like, já se inscrevendo no canal. Caso você não seja inscrito, eu já cliquei e deixei meio que traduzido pra gente, porque tem muita coisa, então dá uma dinâmica a mais, como tem muita coisa para traduzir, eu já deixei traduzidinho. Os militares russos disseram que as unidades antiaéreas frustraram, um ataque terrorista ucraniano e derrubaram drones visando Moscou, ou seja, eles chamam de ataques terroristas. As respostas, dos ucranianos contra a Crimeia, contra Moscou, mas o que eles estão fazendo na Ucrânia, segundo eles, não é ataque terrorista, não, mas um dos drones atingiu uma torre alta e que já havia sido atingida, no início da semana. Então aqui eles estão falando daquele prédio que foi alvo 2 vezes do mesmo drone, na noite anterior. A Rússia disse que repeliu um ataque de drone ucraniano durante a noite também, que visava os seus barcos de patrulha no Mar Negro. Então, informações mescladas, que vem tanto de um lado quanto de outro. O Mikhailo Podolyak, que é o conselheiro do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, disse à agência de notícias Reuters que Kiev não atacou e não atacaria, respondendo então a última afirmação aí de cima dos russos. Civis no Mar Negro, nenhum barco com civis no Mar Negro, e que essas acusações dos russos eram fictícias. Portanto, o conselheiro do presidente rebatendo aí as informações dos russos de que eles salvaram um barco com civis no Mar Negro, dizendo que os ucranianos não lançaram ataques contra barcos, contra civis no Mar Negro, coisa nenhuma, tá? Drones atingiram áreas povoadas na cidade de Kharkiv, destruindo 2 andares de um dormitório universitário, de acordo com as autoridades locais. O prefeito de Kharkiv, que é o Igor Terkov, diz que houve 3 ataques separados na segunda maior cidade da Ucrânia. Lembrando que Kharkiv é a cidade natal do Zelensky, Novos ataques contra Kharkiv. Lembrando que na noite anterior os russos já haviam atacado Kharkiv. Até uma mãe e uma garotinha de 10 anos perderam a vida, 6 pessoas, Entre elas uma mãe e uma garotinha de 10 anos, e quase 70 pessoas ficaram feridas. E agora, então, eles investiram novamente contra Kharkiv. É uma espécie de resposta, Eles sabem que tem um sentimento simbólico, para o Zelensky, para o presidente do país, já que é a cidade natal deles, e o Putin, por estar sendo atacado em Moscou, que é o coração da Rússia, se sente aí no direito se sente humilhado, e tenta dar a resposta aí que vá também humilhar o Zelensky, então ele ataca Kharkiv. Infelizmente, quem sofre é a população lá da região. O Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, disse que a Rússia está visando áreas residenciais e centros médicos em Kherson. Olha lá, a sujeira saindo de debaixo do tapete, Yermak disse que o bombardeio no hospital clínico da cidade de Kherson deixou um médico morto e uma enfermeira ferida. Portanto, os russos sendo os russos, perdendo no campo de batalha, revidando contra infraestruturas, contra civis. Só lembrando que o Zelensky deu também um depoimento no dia de hoje, que eu traduzi pra gente, em que ele diz, no dia de ontem no caso, aqui já tô no dia seguinte para vocês, mas no dia 2, dizendo que os russos planejavam continuar a mesma tática baixa do ano passado, um pouco antes do inverno, de tentar atacar as infraestruturas de energia do país, tentando deixar os ucranianos no escuro quando o inverno chegar e, portanto, sem o bendito do aquecedor que tanto é importante,
nessa época do ano aqui na Europa, aqui na Polônia, um gelo danado. Aliás, um calor absurdo esse ano, e quando vem o inverno também muito agressivo. Eles sofrem aqui com os dois extremos, né? A Ucrânia frustrou também, ainda nesse dia 2 de agosto, a Ucrânia frustrou também uma tentativa noturna de um grupo sabotador russo de atravessar uma fronteira ao norte, escreveu o ministro das Relações Exteriores, o Ihor Klimenko. Ele postou, obviamente, no aplicativos de mensagens do Telegram. Ontem à noite, na região de Chernihiv, os guardas da fronteira pararam uma tentativa de um grupo inimigo de reconhecimento de sabotadores de atravessar a fronteira estatal da Ucrânia dentro da comunidade de Semeniv. Então, mais um grupo aí de sabotagem dos russos tentavam invadir mais uma região na Ucrânia, mas foi sabotado. A Rússia derrubou um drone sobre um distrito de Sebastopol, na cidade da Península da Crimeia. Então, aqui falando da Crimeia, né? Lembrando que a Crimeia foi alvo de ataques, vários ataques também nesse dia de hoje, vários ataques foram lançados e os russos perderam uma base enorme e importante lá na Crimeia, tá? Eles disseram que conseguiram abater o drone, mas, segundo as imagens que eu trouxe pra gente, eles não abateram o drone coisa nenhuma, os russos perderam mais uma base e com isso ficam revoltados, né? A vice-ministra da defesa ucraniana ficam revoltados por conta da base na Crimeia, né? Como eu falei para vocês, parece que o Putin se dói mais quando a Crimeia é atingida do que a Rússia propriamente dita, né? Como, por exemplo, Moscou, que aí sim é território russo, por exemplo, Belgorod, que é território russo. Quando aí ele fica de boa. Quando é a Crimeia, o bicho vira um siri, né? A Anna Maliar, que é a ministra da defesa, que é a vice-ministra, né, da defesa ucraniana, diz que a Rússia está tentando impedir o avanço, está veementemente tentando impedir o avanço de Kiev na direção de Bakhmut, mas eles não estão tendo sucesso. E uma notícia triste aqui para a área da cultura, segundo a Unesco, desde o início da guerra, pelo menos 274 locais culturais foram danificados na Ucrânia. Triste notícia, então, para a cultura dos ucranianos, que, aliás, essa também foi uma das denúncias que o Zelensky fez, né? Segundo o Zelensky, os russos estariam tentando apagar a cultura e a história dos ucranianos, né? Atacando museus, livrarias, destruindo o avião, o maior avião do mundo que ficava na Ucrânia, né? Logo no começo da guerra, enfim, uma série de tentativas aí de destruir a história dos ucranianos. Enfim, essas foram algumas das principais notícias desse dia 2, onde se encerrou então 525 dias de guerra na Ucrânia. Hoje já é dia 3, como eu disse para vocês, então já estamos no dia 526. Peço que você que ficou até o final do vídeo não se esqueça do seu like, confirmar se já está inscrito nesse canal. Muito obrigado pela presença, tamo junto, valeu!